da grande tribulação? O povo judeu. Né? Então é justamente nesse período que eles serão salvos, que eles irão descobrir, né, que Jesus Cristo ele já tinha vindo e que o próprio povo deles, o próprio povo judeu tinha tinha crucificado na cruz, né? Louvado seja Deus. Muito bem. Então, é bom, amados, por exemplo, a gente saber quem vai estar na grande tribulação. Quais são as pessoas que vão estar na grande tribulação? Então, quem vai estar na grande tribulação é os ímpios. Quem vai estar na grande tribulação? Os judeus, em geral, né? E as pessoas que irão se converter durante esse período de grande tribulação. Então, quem vai estar lá são essas pessoas. Aí alguém pode perguntar assim, mas e a igreja? Não, a igreja não vai estar lá. Né? Isso é muito debatido, se a igreja vai ou não vai estar na grande tribulação. Mas para nós, por exemplo, ela não vai estar lá. Né? Por isso que eu preferi ler o capítulo 3, o versículo 10 de Apocalipse, né? Porque ele fala assim, como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo mundo para tentar os que habitam na terra. Então, os irmãos percebem aí que a Bíblia está falando que Deus irá guardar da hora da tentação, da hora. Não é na hora da tentação, mas da hora. Então, se ele vai guardar da hora da tentação, evidentemente que a igreja não vai passar pela grande tribulação. E por que ela não vai passar pela grande tribulação? Porque ela foi arrebatada antes. Né? Ela foi arrebatada antes. Na transformação dos corpos, quando os mortos foram ressuscitados e aqueles que estavam vivos, né, também tiveram os seus corpos glorificados e foram arrebatados com Cristo, para junto de Cristo nas nuvens. E assim a Bíblia diz que estaríamos com Ele para sempre. Louvado seja o nome de Jesus. Outra coisa importante, a Bíblia diz que é uma tribulação sobre todo o mundo. Então essa grande tribulação, ela vai ser global. Ela vai ser global. Ela vai ser mundial. Em todos os lugares vai existir essa tribulação. E como nós sabemos, amado, todas as perseguições e tribulações que mesmo que a igreja já passou, por exemplo, ela não ocorreu em todo o mundo. Né? Ela ocorreu em alguns lugares, mas ela não ocorreu em todo o mundo. Então, quando fala uma tentação que há de vir sobre todo o mundo para tentar os que habitam na terra, é justamente, a Bíblia está falando aqui, da grande tribulação. Né? Louvado seja o Senhor. Então, o nome dela, por que Jesus fala grande tribulação? Ela não está falando, por exemplo, da extensão de anos, porque ela durará 7 anos, e mesmo assim os 7 anos são divididos no meio, em 3 anos e meio. Então, na grande realidade, a grande tribulação mesmo, ela vai começar na segunda parte, né? Quando o anticristo ele já tiver profanado o templo, né? Pois o templo dos judeus serão reconstruído, né? Eles vão fazer um tratado de paz com o anticristo, e a Bíblia diz que o próprio anticristo ele vai sentar naquele trono, parecendo ser Deus, não é? Mas só que depois ele, nos 3 anos e meio,
ele vai quebrar esse pacto. Esse pacto vai ser quebrado. Então, ele tirará novamente os sacrifícios e, enfim, e vai começar, então, a grande tribulação. Lá em Tessalonicenses, capítulo 5, né, no versos 1, 2, 3, lá, diz assim: quando as pessoas estiverem dizendo a paz e segurança, então virá repentina destruição. Esse versículo também, ele vai estar falando da grande tribulação. E se os irmãos olharem lá o contexto, por exemplo, versículos antes, lá do capítulo 4, ou últimos versículos do capítulo 4, de 1 Tessalonicenses, ele vai estar falando justamente, mais ou menos numa ordem cronológica. Primeiro, o apóstolo Paulo falou acerca da esperança dos que dormem, onde ele falou do arrebatamento. E depois, no capítulo 5 em diante, do versículo 1 em diante, ele vai falar: quando estiverem dizendo a paz e segurança, que é justamente os 3 anos e meio que o anticristo, para enganar, ele vai vir com uma falsa paz, né? É justamente essa paz que está dizendo lá. Quando houver dizendo a paz e segurança, então virá repentina destruição. Então a grande tribulação, o nome dela é grande tribulação, não por causa da quantidade de anos, mas por causa da sua intensidade. Ela vai ser tão intensa que ela é chamada de grande tribulação, porque é um tempo de grande angústia. Por isso que a Bíblia vai falar angústia de Jacó, porém ele será salvo neste dia. Por que ele será salvo neste dia? Porque Jacó é judeu. A aliança de Deus, ele fez aliança com os judeus. E Deus, ele vai permanecer com essa aliança em pé até aquele grande dia. Então, quando Israel estiver por um fio, quando ele estiver quase sendo destruído pelo anticristo, então o Senhor Jesus Cristo, ele descerá, colocará os pés no monte Sião, então salvará Jacó, ele vai salvar Israel. E o anticristo, ele será destruído com o assopro da boca do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Então a igreja não vai estar lá. Tudo bem, esse versículo aqui, só existe esse versículo aqui que prova que a igreja não vai estar lá, porque existem linhas, de teologia, mas só esse versículo, você não pode montar, por exemplo, uma doutrina só de um versículo. Mas se você for perceber, amado, no decorrer das páginas da Bíblia, existem versículos muito mais fáceis de entender. Muito mais fácil de entender de que a igreja não estará lá. Aqui mesmo em Apocalipse, no capítulo de número 6, eu vou te mostrar como que é simples você saber se a igreja vai estar ou não na grande tribulação. Olha só, o versículo de número, capítulo 6, versículo 14, diz assim. Eu vou ler o 14, mas o que nós vamos ater a ele é o versículo 16, diz assim: e o céu retirou-se como um livro que se enrola, e todos os montes e ilhas foram removidos do seu lugar. E os reis da terra, os grandes, os ricos, os tribunos, os poderosos e todo servo, todo livre, se esconderam nas cavernas e nas rochas das montanhas. E diziam aos montes e aos rochedos: cai sobre nós, e escondei-nos do rosto daquele que está sentado sobre o trono e da ira do Cordeiro. Como que a grande tribulação é chamada? A ira de Deus, a ira do Cordeiro. Qual o capítulo que nós estamos aqui? Capítulo 6 de Apocalipse,
no versículo 16. O livro de Apocalipse, capítulo 1 até o capítulo 3, ou até o capítulo 5, diz respeito à era da igreja. Diz respeito à era da igreja. Do capítulo 6 até o capítulo 19, se alguém quiser entender de grande tribulação, é só ler bastante o capítulo 6 até o capítulo 19, que a pessoa ele vai entender muito, vai entender bastante de grande tribulação. Não é difícil de entender, de compreender, não é? Então, quando ele diz aqui do trono, assentado sobre o trono e da ira do cordeiro, aí o versículo 17, porque é vindo o grande dia da sua ira, e quem poderá subsistir? Jesus Cristo, ele diz que esse dia, ele seria um dia tão angustiante, seria um tempo tão angustiante, que até os escolhidos, os dias foram abreviados, até por causa dos escolhidos. Era possível até os escolhidos serem enganados, né? Seria um dia tão difícil. E aqui nós vemos, quem poderá subsistir? Então aqui nós já entendemos que a grande tribulação também é chamada de ira do cordeiro, o grande dia da ira de Deus. Agora, quer ver? Agora abre a Bíblia em Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses, no capítulo 5. No capítulo 5. Ele vai dizer assim, mas vós, irmãos, capítulo 5, versículo 4, mas vós, irmãos, já não estáis em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão. Muitos até dizem assim, que aqui quando fala trevas, está falando da grande tribulação. Porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite, nem das trevas. Né? Então, muitos teólogos vão dizer aqui, que quando ele fala assim, porque todos vós sois filhos da luz. Sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite, nem das trevas. Ele está falando justamente da grande tribulação. Aí, no versículo de número 8, ele vai dizer assim, mas nós que somos do dia, sejamos sóbrios. Quando ele fala assim, mas nós que somos do dia, ele está falando da graça, do tempo que nós estamos vivendo hoje. Então ele diz, sejamos sóbrios. O que Jesus falou? Vigiai, porque você não sabe nem o dia nem a hora. Né? Nem o dia e nem a hora. E o apóstolo Paulo está rebatendo justamente isso. Porque lá existia pessoas que estão dizendo, ressurreição, não vai haver ressurreição. Né? Já houve ressurreição, não vai haver mais ressurreição. E Paulo está dizendo, eu não quero que vocês sejam ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Aí, amado, a Bíblia diz assim, olha que maravilha, o versículo de número 9. Porque Deus não nos destinou para a ira. De que ele está falando aqui? Da grande tribulação. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo. Está claro aqui. Ele não nos destinou para a ira. É por isso que ele fala, porque vocês guardaram a palavra da minha paciência, eu também vos guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo mundo, para testar os moradores da terra. Agora,
1 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 10, diz assim, ó, porque ele mesmo, versículo 9, porque ele mesmo anuncia de nós qual é a entrada que tivemos para convosco, e como dos ídolos nos convertestes a Deus, para servir ao Deus vivo e verdadeiro, e esperar dos céus a seu Filho, falando o que aqui? Do arrebatamento, para esperar dos céus a seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura. O que é a ira futura? A grande tribulação. Então, a igreja neste dia, enquanto a terra está mergulhada em densas trevas, em grande escuridão e perseguição e sofrimento, a igreja, onde vai estar a igreja? A igreja ela foi levada por Cristo. Ela subiu com Cristo. E aonde ela vai estar? Ela vai estar nas bodas do Cordeiro. Enquanto a terra vai estar passando por uma grande angústia, a angústia de Jacó, a igreja ela vai estar desfrutando da presença de Cristo no céu. Quando ela for arrebatada, que ela ir nos ares com Cristo, ela vai passar pelo tribunal de Cristo. Aí se alguém me perguntar, onde que é esse tribunal? Eu não sei. Pode ser que seja no terceiro céu. Mas nós vamos passar nesse tribunal, e nesse tribunal que nós vamos passar, ninguém vai ser condenado. É somente para efeito de galardão. Então o Senhor Jesus Cristo vai distribuir os galardões que a Bíblia diz que ele vai trazer com ele. E ele dará para cada um segundo as suas obras. Então é aí, nós vamos estar aí, com Cristo. Nós vamos estar no céu. Né? Para quem é pós-tribulacionista, por exemplo, eles crêem num bate e volta, que a igreja será arrebatada no finalzinho da grande tribulação, ali mais ou menos perto da guerra do Armagedon. Então ela subirá com Cristo, ela subirá e descerá rapidinho. Não faz sentido. Não faz sentido, porque Jesus Cristo, ele disse, né, que na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, não vos teria dito, vou preparar lugar. E se eu for preparar lugar, eu virei outra vez, e levarei vós para mim mesmo, para que onde eu esteja, estejais vós também. Então, o que é casa de meu pai? Mansões celestiais. Então, existem mansões celestiais nos céus, que quando a igreja for arrebatada, nós vamos morar nessas mansões. Então, não faz nenhum sentido o tal do bate e volta. A igreja ser arrebatada e já voltar imediatamente. Né? Por que ela vai voltar imediatamente? Porque ela vai ser arrebatada no finalzinho da grande tribulação, porque ela vai ter que passar por toda a extensão da grande tribulação, aí ela vai ser arrebatada. Mas quando os inimigos, os gentios invadirem Jerusalém, para destruir Jerusalém, destruir o povo judeu, então Jesus desce para salvá-los. Então é o bate e volta, ele vai e volta rapidinho. Não faz sentido. Não faz sentido ele fazer mansões celestiais só para a gente ir lá visitar e voltar. Não faz sentido. Isso porque nós já provamos aqui que a igreja, ela não vai fazer parte da grande tribulação. Por quê? Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação. Outros vão dizer o seguinte, mas qual o problema da igreja passar por tribulação? Ela sempre passou por tribulação.
E é por meio de muitas tribulações que nós vamos herdar no reino de Deus. Mas o Senhor Jesus Cristo, quando ele vai falar da grande tribulação, ele vai falar que ia haver uma tribulação como nunca houve na face da terra, na história, em toda a história, e que nunca haverá igual ela. Então Deus ele vai livrar a igreja justamente dessa perdição, dessa provação. É como se fosse um prêmio que ele ia dar à igreja. E outra coisa, a igreja, amada, ela já foi perseguida durante todo o tempo. Durante todo o tempo, não só a igreja, mas todos aqueles que servem a Deus, já foi perseguido. A igreja é perseguida, o povo de Deus são perseguidos. Não é? Louvado seja o nome do Senhor. Então Deus, ele não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então é assim, né? Qual é a figura mais sombria da grande tribulação? A figura mais sombria da grande tribulação é justamente o anticristo. Agora, algo interessante, né? A gente sabe que o diabo, o inimigo, ele é limitado. Deus limita ele. Por incrível que pareça, Deus ele tem o controle do diabo. Deus ele tem o controle de tudo em suas mãos. Então, esse tempo de ira de Deus, que ele vai afligir Jacó, não é para destruição de Jacó, não é para destruição de Israel. Por isso que colocaram lá, capítulo 30, versículo 7, aquele dia será um dia de grande angústia para Jacó, mas ele, no final, ele será salvo dela. Então, qual é a finalidade da grande tribulação? A grande finalidade da tribulação, em primeiro lugar, é salvar Israel. Em primeiro lugar, salvar Israel. Por que salvar Israel? Porque Deus, ele precisa cumprir a aliança que ele fez a Abraão. E ele vai cumprir. Porque a Bíblia diz que Deus não é homem para que minta, e nem filho de homem para que se arrependa. Então ele fez uma aliança e ele vai cumprir esta aliança. Ou seja, a gente vê, amado, como que Deus ele insiste para cumprir as suas promessas, ou para salvar aqueles a quem ele ama. Ele vai insistir com Israel até o final. Então, qual é o grande objetivo da grande tribulação? Salvar Israel. Quando o Senhor Jesus Cristo, na sua parousia, ele vier na nuvem, né? Porque é assim que ele vai vir. Como que eu sei que é assim? Porque quando ele foi assunto aos céus, e os discípulos olhando para ele, um anjo disse para os discípulos, né? Falou para eles que assim como eles estavam vendo o Senhor Jesus Cristo subir, assim também eles iam ver ele descendo. Então ele vai vir numa nuvem ele foi, numa nuvem ele virá, né? Glória ao nome do Senhor. Então Israel, ele vai olhar nas palmas das mãos do Senhor. Muitos dizem que ele aparecerá com a mão aberta assim, né? Está em Apocalipse capítulo 1, versículo 7. Ou 17, mas acho que é 7. E então, amado, eles vão ver as marcas dos cravos nas mãos do Senhor, e ele vai reconhecer de que aquele homem realmente era o Messias. Então eles vão lamentar, eles vão chorar, eles vão se arrepender, e evidentemente que Deus ele vai, né, salvar Israel. Todos aqueles que se arrependem, evidentemente que Deus ele salva, principalmente Israel nesse tempo de angústia. Qual é a segunda finalidade da grande
tribulação? Punir o pecado. Ele vai punir o pecado. Ele vai punir os ímpios. Porque o homem, amado, ele é assim, ele peca, ele erra, não é? Ele comete mal, ele comete maldade, e ele acha que está tudo bem. E que Deus não vai tomar conta de nada. Mas a Bíblia diz que Deus, ele toma conta daquilo que passou. Ele pede conta daquilo que passou. E que os pecados do ser humano, ele está arrolado. Né? Ele está arrolado. Ele é como um rolo. O senhor vai pecando e vai criando um rolo de pecado. E tanto as nossas orações e a santidade do povo de Deus sobe até ele, e é como um perfume aromático as narinas de Deus, assim também sobe o mau cheiro do pecado às narinas de Deus. E Deus, ele se sente incomodado com isso, por causa da sua santidade. Então chegará um tempo, que é o tempo da ira, e lá no livro de Apocalipse fala do copo que vai se encher, da taça que vai se encher, e quando ela se enche, aí ela se derrama. Se é a taça da ira de Deus, então ela vai derramar sobre a face da terra. Aqui em Apocalipse capítulo 6, por exemplo, a Bíblia fala dos 7 selos. Então a grande tribulação, ela começa com 7 selos. Quem abre esses selos? São os selos do juízo. Quem abre esse selo? O próprio Senhor Jesus. Isso significa, amados, que quando fala que só o Senhor procurou alguém para abrir os selos e ninguém foi encontrado. Apenas aquele que foi morto, que é Cristo. Ele tinha autoridade para abrir o selo. Então ele foi, pegou o livro da mão de Deus e abriu para abrir o selo. Significa que se não tinha ninguém para abrir aquele selo, e se a punição de Deus, a ira de Deus só começa quando abre aquele selo, significa que Jesus, ele tem o controle de todas as coisas, ele tem o domínio de todas as coisas, ele tem a soberania de todas as coisas. Ele tem o controle da história nas mãos dele. Nas mãos dele. Pode ver que a grande tribulação só vai começar quando ele abrir o selo. E só ele pode abrir o selo. Só ele tem autoridade para abrir o selo. Significa que ele tem o controle da história nas mãos dele. Nada acontece sem a sua permissão. Louvado seja o nome de Jesus. Então ele vai abrir o selo. Versículo 1, capítulo 6. E havendo o cordeiro aberto um dos selos, que é o famoso, o capítulo dos 4 cavalos. Então o primeiro selo que abriu foi ele viu um cavalo branco, e o que estava assentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dado uma coroa, e saiu vitorioso e para vencer. Ele está iniciando a tribulação. Muitos dizem assim, os 3 anos e meio já se passaram, então o Senhor Jesus, ele abre o selo e vai começar, então, a segunda parte da grande tribulação. Então, quem é esse cavaleiro do cavalo branco? O que significa o cavalo branco? O branco aqui significa a falsa paz. É justamente o cavalo do anticristo. O cavaleiro aqui é o anticristo. Ele vem com uma falsa paz. É tanto que ele faz paz com Israel, ele faz uma aliança com o povo santo. E depois ele quebra essa aliança, justamente aqui que ele quebra esta aliança. Porque, amado, o inimigo, o diabo,
e seus agentes, ele oferece uma paz passageira, uma paz momentânea. Não é uma paz duradoura. E aí as pessoas ficam todo iludido, fica todo, ali alegre, satisfeito com aquilo, enfim, encontramos a paz e acabou a paz. Não é uma paz permanente, como a paz que nós temos, amado. Mesmo em meio aos problemas, nós conseguimos resolver os nossos problemas de forma em paz, porque nós temos paz com Deus, né? Então a Bíblia diz que o segundo cavalo era vermelho. Então a paz aqui não demorou muito tempo. O segundo selo, saiu um cavalo vermelho. O cavalo vermelho simboliza a guerra. Foi dado ele poder para que tirasse a paz da terra. Então a terra estava em paz. Lá em Tessalonicenses que nós lemos, quando houverem dizendo a paz, haverá repentina destruição. Então o cavalo vermelho, foi dado ele ali, que tirasse a paz da terra e que se matasse uns aos outros, e foi-lhe dado uma grande espada. Então aqui começam as guerras do Apocalipse, do livro de Apocalipse. A falsa paz, aí depois vem a guerra. E aberto o terceiro selo, ele ouviu o terceiro animal dizendo: vem ver. E olhou, e ele olhou. E eis um cavalo preto, e o que estava sobre ele estava sentado, tinha uma balança na mão. Na mão. E ouvi uma voz no meio dos 4 animais que dizia: uma medida de trigo por 1 dinheiro, 3 medidas de cevada por 1 dinheiro, e não danifiques o azeite e o vinho. É claro, você pode ver que é tudo uma sucessão, A guerra se instalou, e depois que uma guerra se instala, a primeira coisa que vem é a fome, a escassez das coisas. E aí numa guerra todas as coisas são controladas, Você pode ver que bate tudo certinho aqui. Ele vê assentado, ele tinha uma balança na mão e viu a voz de um dos 4 animais que dizia: uma medida de trigo por 1 dinheiro e 3 medidas de cevada por 1 dinheiro, e não danifiques o azeite e o vinho. Então vai chegar uma hora que os poderosos que têm dinheiro, para nada vai adiantar o dinheiro deles. Para nada vai adiantar o dinheiro deles. Eles vão passar aperto do mesmo jeito, porque aqui é a ira do Cordeiro de Deus. E eles mesmo depois, eles confessam, porque é vindo o grande dia da sua ira. E quem poderá subsistir? E aqui ele fala: os reis da terra, os grandes, os ricos, os tribunos, os poderosos, todo servo, todo livre. Então, ele vai alcançar, todas as classes de pessoas. É como a Covid fez. Ele vai alcançar todas as classes de pessoas, vão sofrer o dano da ira do Cordeiro de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. O versículo de número 7 diz: e havendo aberto o 4º selo, ouvi a voz do 4º animal que dizia: vem e vê. E olhei, e eis um cavalo amarelo, que é o cavalo da morte. Pode ver, tudo certinho. Cavalo vermelho, guerra. Cavalo preto, fome. Cavalo amarelo, morte. Depois da fome, evidentemente que vem a morte, E ele viu o cavalo amarelo, e o que estava assentado sobre ele tinha por nome Morte. E o inferno o seguia, e foi-lhe dado poder para matar a 4ª parte da terra com a espada e com fome, e com peste com as feras da terra. Então, esse versículo aqui, amado, por exemplo, quem serve a Deus, a Bíblia fala lá na passagem do rico e do Lázaro, que ele foi levado por um anjo, ele foi levado aos céus. Foi levado aos céus.
aqui a Bíblia fala que na hora dessas pessoas morrerem, né, foi na hora delas morrerem, o inferno seguia. Então, quem foi levado? Quem levou elas para o inferno? No mínimo, um anjo do mal, um ser do mal ali, pegou elas ali e levaram para o inferno. Então, a gente já vê aqui, são destinos diferentes, completamente diferentes. Então, aqui o capítulo 6 são o início da grande tribulação. Então, se a pessoa for ler ele aqui, nós não vamos ler, evidentemente, hoje, né? Você vai ver que só vai intensificando. Quando você chega aqui no capítulo 7, aí Deus vai marcar os 144 mil. Vão estar sob a proteção de Deus. Ninguém pode tocar neles. Até hoje não se descobriu o que eles vão fazer. A não ser se alguém for lá para o livro de Isaías e falar lá que vai ter um povo assinalados que vão pregar para as nações. Então a gente acha que a função deles vai ser pregar para as pessoas, né? Aí se você vê o capítulo 8 e o capítulo 9, aí vai começar a falar vai tocar as 7 trombetas. E aí vai falar de gafanhoto que vai sair do inferno, vai falar de armas poderosas de destruição, vai falar de Abaddon, vai falar do anjo do abismo, vai falar só de coisa ruim, né? E aí depois do capítulo 12, a guerra lá de Miguel e o dragão. E depois vem falar o capítulo 3, vai falar do anticristo, né? Como que todas as pessoas vão baixar a guarda para ele, vão baixar a guarda para ele. Então tem pessoas esperando, né, mas dele entrar na tribulação para ele voltar, pessoas desviadas, voltar para o caminho de Deus na grande tribulação. Mas na grande tribulação não há garantia de salvação, principalmente para uma pessoa desviada do Evangelho. Porque uma pessoa desviada, se ele vive, por exemplo, no Brasil, num país que não tem perseguição religiosa, não se mata cristão aqui, e ele se desvia por qualquer motivo, imagine lá que ele vai ser torturado, não é? Lá ele vai ser forçado a negar a Deus, senão ele morre. E ele sabe que ele, para ir para o céu, ele precisa morrer por amor de Cristo. É lógico que ele não vai querer morrer. Ele não vai querer morrer. Então nós temos que demonstrar o nosso amor a Deus agora. Ser sóbrio e vigiar. Para que a gente possa estar naquela palavra que nós iniciamos aqui. Porque vocês guardaram a palavra da minha paciência, eu também guardarei da hora da tentação que há de vir sobre toda a face da terra. Glória ao nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então aqui, amado, um tempo extremamente difícil, evidentemente, né? E aqui vai se estendendo até chegar lá, por exemplo, no capítulo 16, no capítulo 15, capítulo 16, onde o rio Eufrates será seco, será secado o rio, e então começam as guerras lá do Armagedon, né? Eles vão se unir para atacar Jerusalém, vão cercar Jerusalém, né? Quem quiser entender um pouco mais de guerra de Armagedon, é preciso que ele leia Ezequiel capítulo 38 e capítulo 39. Lá o texto lá, ele é bem claro para se entender, embora vai falar de Gog, Magog, Togarma, enfim, aquela geração lá de Noé, mas não é difícil de entender, não é muito difícil de compreender, né? Então a guerra do Armagedon vai ser algo para ser decidido na hora. Deus ele vai esperar o último segundo. É como se ele estivesse preparando Israel justamente para Israel clamar por salvação. Então muitos entendem que
que quando você lê lá, por exemplo, também o livro de Zacarias, capítulo 14, né, que lá é uma lição bem gostosa de ler sobre o salvamento lá de Israel, que quando Israel estiver cercado, ele estiver já destruindo casas, já estiver já querendo destruir mulheres, criança, aí então Israel clama por salvação. E aí Deus, ele desce, o Senhor Jesus Cristo, ele desce na nuvem, ali da parousia, e então ele salva Israel num ato milagroso, destruindo o anticristo, não é? Destruindo ele com um assopro da sua boca. E ali então, né, o pecado ele é punido. Ele é punido aqui na terra. Por que ele é punido aqui na terra? Porque ele foi cometido aqui na terra. Ele foi cometido aqui na terra, aqui também ele vai ser punido. Ele vai receber juízo aqui na terra. As pessoas, principalmente as pessoas daquela época lá, né? Evidentemente, pessoas que vão estar mortos, pessoas que não tiveram seus corpos glorificados no arrebatamento, pessoas ímpias, eles vão ficar presos lá, né? No Hades até o último instante lá, até aparecer lá o julgamento do trono branco, que eles serão tirados de lá, né? Eles serão tirados de lá e jogados no lago de fogo. Às vezes eu fico pensando, né? Eles estão lá no Hades, lá sofrendo. E aí daqui a pouco eles saem de lá. Imagine, amado, que não sei se é assim, isso é só uma maneira de pensar, né? Recebemos um alívio, algo maravilhoso. Mas vai ser colocado justamente de frente ao trono branco. E ali, um por um, serão julgados e jogados no lago de fogo. Quer dizer, a sua sentença final. Então, é assim, ó. O ímpio, quando ele vai chegando um certo tempo, que ele vai sofrendo, ele começa achando que ele está arrasando, que ele é a pessoa mais feliz da terra. Né? Aí ele dança, ele pula, ele bebe, ele se droga, ele adultera, para ele é a maior alegria e prazer na vida dele. Só que o sofrimento dele, mas do ímpio, ele vai intensificando. Ele adoece, ele morre, ele vai para o inferno, ele sai do inferno, é colocado diante do trono branco, depois jogado no lago de fogo. Só vai, ele passa a ser atormentado dia e noite. Só a fumaça subindo. Então o sofrimento dele só intensifica. Já o justo é diferente. Ele pode sofrer aqui na terra, porque ele sofre injustiça, porque ele é justo. Porque ele quer tudo de forma correta. Ele quer fazer tudo certo. Então, evidentemente, que ele vai sofrer. Ele vai passar por sofrimento. Só que o sofrimento dele, o justo, é o contrário. Ele vai aliviando o sofrimento dele. Ele vai aliviando, porque ele busca em Deus. Porque ainda que o homem exterior dele se corrompa, né? Você começa a ser destruído, começa a ficar fraco, ficar frágil, mas contudo o seu interior se renova a cada dia. Ele é o contrário, ele vai ficando velho no exterior, mas o seu interior ele vai renovando na presença de Deus. Não é a maravilha? Já o ímpio é o contrário, ele só vai se deteriorando. Essa é a vida dele. E qual é o destino do justo? O céu. Lugar de paz, de gozo, lugar onde não há sofrimento, não há dor. Então qual que é melhor, amado? Gozar um pouco essa vida aqui na terra, né? E depois ele for sofrer, vai sofrendo, até chegar na eternidade lá,
ele vai sofrer para sempre? Ou é melhor servir a Deus e sofrer um pouco aqui, mas depois do seu sofrimento ele vai passando, né, até você chegar na eternidade com Cristo e ele enxugar dos seus olhos toda a lágrima que você chora. Então é melhor a gente, evidentemente, servir ao Deus Todo-Poderoso, o Criador do céu e da terra. Glória ao nome de Jesus Cristo. Muito bem, então esta é a palavra de Deus, né? Sobre grande tribulação, um tempo de grande angústia, né? Mas tendo como protagonismo os judeus. Um tempo difícil, mas é para o bem deles. Porque na realidade os judeus são os nossos irmãos. São a semente de Abraão. O final é que nós venha morar junto com eles, né? Naquele dia. Então, por isso que a Bíblia manda a gente orar pelo bem de Israel, a gente orar pela bênção de Jerusalém. E aquele que ora pelo bem de Jerusalém, pelo bem de Israel, ele vai receber o bem do Deus Todo-Poderoso. Glória ao nome de Jesus Cristo. Né, amado? Então, esta é a palavra de Deus, né? Na próxima terça-feira, aí nós vamos falar um pouco aqui um pouquinho mais de Armagedon, de guerra de Armagedon, e depois nós vamos falar um pouquinho do milênio, né? De algumas coisinhas que vai acontecer no milênio. Depois nós vamos falar do estado eterno, né? Que é do capítulo 20, capítulo 21 e 22 do livro de Apocalipse, do estado eterno, né? Que é a descida da Jerusalém. A Bíblia fala que a nossa cidade ela está no céu, de onde virá o nosso Salvador. Mas essa cidade que está no céu, um dia ela vai descer. Significa o tabernáculo de Deus entre os homens. A presença de Deus entre os homens. Glória ao nome de Jesus. Oremos e agradecemos a Deus. Senhor e Salvador Jesus Cristo, mais uma vez, meu Pai, eu quero, Senhor, te agradecer. Pelo Senhor, meu Pai, ter nos trazido aqui mais uma vez, para poder, meu Pai, aprender a Tua palavra. Glória ao nome de Jesus. Porque a Tua palavra, meu Deus, ela diz que nós devemos crescer na graça e no conhecimento do Senhor. E eu sei, meu Pai, que o Senhor tem nos ensinado a Tua palavra. E como é bom, meu Deus, aprender a Tua palavra. Nesta noite, nós aprendemos, meu Pai, que não fomos destinados para o dia da ira, mas para a aquisição da salvação em Cristo Jesus, nosso Senhor. Bendito seja o nome de Jesus. Nós esperamos o Senhor, meu Pai, que virá dos céus, nos arrebatar, Senhor, e nos livrar da ira futura. Então é isso, Senhor, que nós esperamos, meu Pai. Mas nós sabemos que até lá, nós precisamos crescer na graça